Agora eu estou fazendo um trabalho sobre a morte e o sagrado na contemporaneidade, perda de rituais e nova simbologia. E até agora, veja se isso faz sentido para você. Tente se imaginar na versão mais antiga que você pode imaginar. O tempo em que apenas o que foi ensinado para você foi caçar, dormir e se reproduzir. E o mais importante, viver em sociedade. Aí então você está lá em meio ao grupo de pessoas e uma pessoa deste grupo morre. E lembre-se que nós não sabemos de nada. Sabemos apenas caçar, dormir e se reproduzir. Aí observando os dias de hoje, nós temos registro de mães macacos que carregam seus filhos durante dias e semanas, sem ao menos perceber que esse filhote está morto. A gente também tem registro de cachorros e elefantes tentando levantar um membro da manada que está caído, morto também, e eles não têm essa consciência de que partiu. Também temos registros de pássaros que ficam ao redor de outros pássaros da mesma espécie, parados em volta, em silêncio e observando. Embora pareça que esses animais estejam sofrendo de luto, com esse sofrimento de quem partiu, eu imagino que a falta de conhecimento fazem com que eles pensem que este companheiro está dormindo, deixando de lado as outras duas funções básicas, que é se reproduzir e se alimentar. E quando eu falo reproduzir, eu não estou dizendo sobre ter relações de prolongar a espécie. A reprodução que eu falo é a reprodução de prolongar o conhecimento, é de passar a sua experiência para outro ser. E o tempo foi se passando e o ser humano conseguiu a desenvolver objetos e ferramentas. E fez com que ele pudesse ter um avanço mais rápido na sua sobrevivência, uma melhor sobrevivência. Desde então, os corpos dos povos da pré-história foram encontrados com ferramentas e objetos próximos ao corpo. E algumas pesquisas apontam que foi presente, dados pelas pessoas que ficaram em vida, para ajudar essa pessoa que morreu a dar continuidade ao que vem depois da vida. Ou seja, talvez essa forma que eles adotaram de deixar um objeto próximo ao corpo, nessa crença em uma continuidade pós-vida ou pós-morte. E com o passar do tempo, os egípcios pôde conhecer ou pensar a respeito da imortalidade. E a imortalidade é no sentido de ressurgimento e não de renascimento. Então eles acreditavam que o espírito, a alma, seja lá como eles chamam, pudesse, depois de um julgamento no mundo dos mortos, ter a possibilidade de retornar a este corpo. Para isso, esse corpo deveria estar preservado e íntegro. E após o julgamento, se essa alma fosse permitida, ela reivindicaria o corpo e passaria a eternidade no paraíso, chamado Campos dos Juncos, se não me falha a memória. Então esses caixão era absolutamente lacrado para não serem abertos por qualquer outra pessoa, porque aquela caixa, aquele corpo era de responsabilidade ou de propriedade daquela alma que está aguardando o julgamento. Só que olha que interessante, nesse período o velório já era elitizado, porque só os faraós, a elite, os sacerdotes, nobres e os escribas que tinham acesso a esse tipo de ritual, que é a mumificação. As pessoas pobres, elas eram enterradas na areia do deserto, aparentemente contando com a sorte para que esse julgamento também o faça e elas conseguissem viver esse paraíso. E com a criação, o desenvolvimento da cultura greco-romana, vários rituais foram criados para simbolizar essa passagem entre a vida e a morte. O corpo era lavado, preparado,
era velado, havia lamentações, súplicas, pessoas que ficavam contando as virtudes do falecido. E mais uma vez eletizada, quem tinha mais condições, o corpo poderia ser cremado e as cinzas armazenadas em uma urna ou em um cemitério dos familiares que foram cremados também. E o sepultamento, que era para os mais comuns. Era feito banquete para homenagear o falecido e lembrar dos seus bons feitos. E com o tempo em Roma, eles foi criando o costume de deixar moedas sob a língua do falecido, que era para pagar o barqueiro que levava as almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, que é Hades. Então os familiares daquele velório tinham que deixar essas moedas para a alma do falecido pagar o barqueiro. E até então, o que eu pude observar que todas essas culturas têm em comum é o cuidado para esse ritual, para que a alma não se perca, não fique vagando à toa pelo mundo, não tenha o descanso merecido ou a paz eterna. E olha que interessante, os egípcios, eles dividiam a alma em 6 partes. Vamos ver se eu lembro delas aqui. Kat, que seria o corpo físico, que é a morada da alma, que pode apodrecer e a alma não reconhecer mais o corpo, não reconhecer mais o eu. Tem o Ka, que é a energia vital, que é a força que anima a alma. Tipo, sem um corpo para se alimentar, a alma fica faminta. Ela pode assombrar os vivos. Tem o Ba, que é a parte emocional. A personalidade e a consciência. Aquela pessoa que consegue diferenciar uma pessoa que é corajosa, medrosa, cativadora. Então isso seria o Ba, a personalidade. Tem acho que se fala assim, Ak, que é o espírito glorificado, que seria a união da personalidade e da energia vital, depois de um julgamento, é claro, para saber se essa alma julgada seria iluminada ou não. Tem o REM, R-E-M, esse eu quero que você preste bem atenção, porque isso para mim é bem importante, que é o nome, é a essência imortal, que se a pessoa não fosse lembrada pelo nome, pela sua essência, haveria a morte total, o esquecimento. E por último tem o Shelt, não lembro como é que se pronuncia, que é a presença espiritual no mundo físico. Que isso, se não me engano, o Celt é como se fosse a sombra. Se essa alma não fosse, ela poderia ficar isolada e ameaçando, vagando pela terra. Então esse REM eu quero enfatizar bastante porque é um ponto principal. Como a psicologia trabalha principalmente com a memória, com a estruturação da memória, essa parte da alma que os egípcios dividiam é exatamente isso. É o conhecimento. A gente lembra de um famoso por causa de suas músicas, por causa da forma que ele interpreta o papel, se ele for um ator, na verdade, né? Se ele for um escritor com seus livros. Então, essa pessoa dificilmente será esquecida. O nome dela, a essência dela, essa pessoa em si não terá uma morte absoluta, porque em algum aspecto ela será lembrada. E voltando para o tempo de Roma, se o falecido não fosse cuidado e tido os rituais como era de costume, essa alma não conseguiria atravessar o rio e ficaria vagando nas margens desse rio e poderia ficar assombrando os vivos. E aqui nós já podemos observar que o ser humano já começa a entender que o corpo não está conectado na alma, que depois da morte.
Eles estão mais preocupados em fazer com que esse sujeito seja lembrado, seja com descendentes, seja com o conto dos feitos que essa pessoa fez em vida, e seja com cultos ancestrais que lembre o que essa pessoa fez em vida. Então a imortalidade começou a ser mais estruturada em cima do que essa pessoa fez em benefício ao social. E com a chegada do cristianismo, passamos a ter o exemplo de como deveríamos viver para termos uma morte digna e um salvamento da alma digno. Então, neste ponto, já entende-se que o corpo já é irrelevante nos rituais fúnebres. E seguindo os mandamentos do Deus cristão, tendo os rituais mais simples, poderia ter essa alma salva após a vida. E quanto mais nós conhecemos as histórias do povo que tinha essas rituais, essas doutrinas fúnebres, nós passamos a entender realmente como que funciona, porque a gente vê na atualidade que essas crenças não se estruturaram, não se concretizaram como os antigos esperavam. E hoje em dia nós temos rituais personalizados. O velório, se a pessoa em vida quiser, pode fazer uma festa, a pessoa pode encenar um teatro, a pessoa pode fazer um velório a caráter, como fosse festa, fantasia, tendo total liberdade de fazer a transição de vida do jeito que ela achar melhor, do jeito que ela quiser. Então hoje em dia nós temos os rituais personalizados. A crença acaba sendo uma coisa particular, não sendo obrigatória um rito coletivo, algo que seja regra pela sociedade. E mais atuais temos a memorialização virtual, que é como se fosse uma rede social para lembrar aquela pessoa. Então, eu acredito que isso é o mais próximo da eternidade que a gente consegue chegar, por conta que enquanto essa rede social ou essa página estiver online, sempre será lembrada. A pessoa consegue acessar as informações desse falecido em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, em qualquer situação. É uma forma de ser lembrado. Qualquer tipo de pessoa, de qualquer classe social, acabou sendo acessível a todos. Que seguindo essa linha, eu acredito que aos poucos o ser humano consegue o que quer, nesse caso a imortalidade.